Eu recebo um monte de e-mail, um monte de propaganda prometendo enormes lucros com investimentos. Porém, a maioria das pessoas que fazem essa propaganda ficaram ricas não do mercado, mas sim vendendo curso. Então, o que você precisa fazer, não só para você ganhar, né, nos investimentos, né, não só isso, mas você precisa ter uma meta realista de qual vai ser esse ganho. Com tanta promessa, né, de ganhos fantásticos, pode ser que você pense que isso é possível. Então, para que de fato você consiga ganhar dinheiro do mercado financeiro, você precisa ter meta realista. Eu vou te dar ali algumas ações que você precisa tomar para que seja possível você ter essa meta realista e aí que de fato você consiga ganhar bastante dinheiro no mercado. Claro, é perfeitamente possível ganhar muito dinheiro, mas a gente precisa entender o que é esse muito dinheiro, quanto, né? Botar um número e botar um número real, senão não vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Vou trazer para você aqui 4 ações para você ter uma meta realista de ganhos mensais na bolsa de valores, tá? Por que eu vou fazer isso, né? Você vai ter uma estratégia de investimento diversificada e equilibrada, com potencial para gerar ganhos mensais consistentes, não estou falando de ganhar na grande maioria dos meses, e no final você vai ter o seguinte, ó, você vai ter esses 4 pontos aqui, ó. Ao investir em, daqui a pouco você vai saber, você nunca vai perder patrimônio, que é muito bom. 2, investindo em, daqui a pouco você vai saber, você vai ter renda estável, fantástico. 3, usando o que daqui a pouco eu vou te falar, você vai ter renda adicional mensal. Então, todo mês você vai poder contribuir, né, para você mesmo com renda. E o 4, investindo em, daqui a pouco eu vou falar, você vai ter uma carteira robusta que visa o quê? Preservação de capital e crescimento sustentável. Então, são 4 pontos bem importantes que, se você aplicar essas 4 estratégias, vai ficar muito mais fácil você estabelecer uma meta realista, né, de crescimento para o seu patrimônio com seus investimentos. O que eu já vi, né? Então, fui da mesa de operação lá na Faria Lima, né, para um banco suíço, e eu fui da mesa tanto de renda fixa como da mesa de ações. Eu fui passando pelo banco ali, fiquei mais de 10 anos no banco. Por exemplo, na renda fixa, é fácil você ter meta, até o momento que surge alguma possibilidade de não pagamento, que seria inadimplência. Então, por exemplo, quem estava investido ali em lojas americanas na renda fixa, via lá, falava, vou ganhar IPCA mais tanto, até que de repente, lojas americanas não vai pagar. E aí ele ganhou ali uma mixaria, né, que foi, enfim, o acordo judicial. Então é muito problemático a renda fixa nesse sentido. Mas e a renda variável? A renda variável é difícil você ter meta. Então, poxa, eu vou ganhar 15% ao ano, vou ganhar 18%, vou ganhar 20%, vou ganhar 25%. Ah, mas o grande investidor americano ganhou 20%, o Warren Buffett ganhou 20% ao ano. Tá, mas a gente está no Brasil, investindo no Brasil, a taxa de juros é muito mais alta, a inflação é muito mais alta, de repente você ter 30% no Brasil é perfeitamente, enfim, razoável, né? Então é difícil você ter uma meta. Só que vira e mexe, você tem surpresa positiva. Então, às vezes você tem ali, fala, tem uma meta de 15% ao ano, e de repente você vai calcular a média e está dando 30%. Então, ou seja, né, é difícil, mas você tem surpresas boas. É, Bom, se inscreve no canal quem não está inscrito aqui, tá? Para ganhar o quê? Visão do mercado como um todo. Então, percebe que às vezes eu falo de ações, às vezes eu falo de renda fixa, né? Às vezes eu falo de fundo imobiliário. E isso é importante porque eu vejo na internet algumas pessoas, normalmente são vendedores de curso, né? Então, poxa, a pessoa tem o curso de fundo imobiliário, ele vai falar de fundo imobiliário. A pessoa tem o curso de ações, vai falar de ações, né? E assim vai, né? Ou de renda fixa, né? Eu já não sou assim, tá? Eu tenho, né, o curso, por exemplo, de ações e de opções, mas que é pré-requisito, né? Todo aluno ali começa fazendo o quê? Divisão de alocação de capital para entender quanto vai para ações, quanto vai para renda fixa, quanto vai para fundo imobiliário, ou seja, eu entendo que tudo é importante, né? Porém, é nas ações que eu entendo que a gente vai ter muito mais retorno, as ações com as opções, por isso é lá que eu foco, é lá que eu acabo gastando mais o meu tempo e aí também ensino mais sobre isso, tá? Então se inscreve aí no canal para não perder, né, esse tipo de conteúdo. Vamos lá, ação 1 para você conseguir ter meta mais realista. Venda de opções cobertas. Então já vou começar aqui, né, com violência, né, porque muita gente fala, não, opção é muito arriscado e tal. Quando você faz venda de opção, por exemplo, call, sobre ações que você já possui, tá? Então, o que é uma call, esse tipo de coisa, tem no meu canal, tá? Tem outras aulas minhas. Mas eu só quero que você entenda que esse tipo de estratégia vai te dar uma fonte adicional de renda regular. Então, você vai criar uma renda esse mês, vai criar uma renda no mês que vem, vai criar no outro mês e assim vai. E os seus investimentos como um todo, eles vão fazer menos zigue-zagues.
Sabe, se sobe um pouco, cai, sobe, cai. Isso, claro, vai ter, isso é normal da renda variável, só que vai acontecer menos, vai ser mais suave esse zigue-zague. O que, que acontece quando você tem menos zigue-zague? Você tem mais previsibilidade. Se você tem mais previsibilidade, você consegue mais facilmente atribuir meta de quanto de você vai gerar de renda ao mês, de quanto que você pretende que o seu patrimônio suba ano a ano, tá? E também você cria renda mensal e isso te segura mais tranquilamente na bolsa. De nada adianta você fazer uma meta de ganhar X% ao ano depois de 5 anos, se você não vai conseguir passar da próxima crise, ou da próxima grande guerra, ou da próxima grande pandemia, etc. Né? Se você tem uma carteira mais tranquila que te gera renda, você aumentou a chance de você ultrapassar por isso. Portanto, aumentou a chance de você concretizar essa meta. Então, isso é muito importante. Vou dar exemplo aqui, ó, SPY versus SPY. Então, isso aqui são dois ativos na bolsa americana, não é na bolsa brasileira. Por quê? Porque lá a gente tem mais histórico, né, mais dados, então fica mais fácil de eu te mostrar. É a mesma estratégia, tá? Ambos são comprados em ações, porém um deles tem a venda coberta de calls. E aí a gente consegue ver aqui no gráfico, né? Esse gráfico ele é extraído de uma plataforma chamada Portfolio Visualizer, que é gratuita e que se você quiser, né, fazer esse tipo de estudo, na descrição aqui do vídeo vai ter o link para você baixar o kit do investidor. Lá no kit do investidor tem o link para o Portfolio Visualizer para você conseguir gerar esse tipo aqui de simulação de carteira, tá? E várias outras informações ali no kit do investidor, então faz o download, é gratuito, né? Vale bastante a pena, tá? Link na descrição aí do vídeo. O que a gente percebe? Ó, medida de desvio padrão é exatamente uma medida de zigue-zagues. Então a gente vê que foi quase a metade, né? A estratégia com opções chacoalhou quase que a metade, né, menos do que uma carteira pura em ações. E se a gente pegar aqui o pior retorno durante algum período, tá? Isso é o max drawdown que a gente fala. Então pode ter sido, sei lá, num período de 3 meses, num período de 6 meses, enfim, não importa. Assim, a foto, né, o pior momento ali, uma carteira pura de ações teria perdido 8,3, enquanto com opções teria perdido 5,6. Então a gente vê que é um pouquinho mais tranquilo, né? Portanto, fica muito mais fácil da gente estabelecer metas e se manter na estratégia. Então, menos zigue-zagues, maior chance de ficar para o longo prazo, igual a mais fácil estabelecer meta realista. Ação 2, para você ter metas realistas, investir em empresas de dividendos. Por que isso? Vamos lá, empresas que pagam dividendos consistentes e crescentes ao longo do tempo. Então, não estou falando só pagar dividendo, tá? É importante que eles sejam consistentes, ou seja, paga todo ano, e é importante que eles sejam crescentes ao longo do tempo, tá? Algo que muita gente não olha, né, especialmente no Brasil. Por que isso? Empresa que paga dividendo tem lucro e sua atividade não consome todo o caixa. Então, o lucro sobra dinheiro em caixa que ela pode distribuir. Né? Isso significa que é uma atividade mais segura. Então, o exemplo clássico é, por exemplo, uma imobiliária, né, ou uma imobiliária, não, uma incorporadora, né, que incorpora, que faz empreendimentos imobiliários. Ela tem muito mais dificuldade em pagar dividendo, porque é uma atividade que demanda muito caixa. Então é muito mais arriscada. Quantas construtoras você já ouviu quebrar aí na sua região, ou mesmo nacionais, né, já quebraram? Ok, empresa que paga dividendo também remunera os donos da forma justa. Então é o que eu sempre falo, o dono não está usando o aviãozinho da empresa, ou aquele carro bonitão, Rolls Royce lá da empresa. Não, o dono está ganhando seus dividendos, com seus dividendos ele faz o que ele bem entender. Não é possível maquiar dados para brotar caixa. Então, é sim possível maquiar dados para você dizer que tem lucro. Isso é possível. É só você, por exemplo, botar custos, né, que deveriam estar marcados de uma certa forma no balanço e você bota de uma outra forma. Né? Você bota, por exemplo, diz que algo é não recorrente ao invés de recorrente. Enfim, você consegue dizer ali e falar: olha, tive lucro. Tá bom, agora vem cá, na conta corrente da empresa, quanto que sobrou de caixa agora e quanto que estava no último trimestre ou no último ano. Isso ele não consegue maquiar. Então, se não sobra caixa, não tem como pagar dividendo. A empresa que está pagando dividendo, ela está tendo lucro e ela não tem maquiagem de caixa, porque não é impossível de fazer, tá? Então, exemplo aqui, né? De novo, vou pegar duas ETFs no mercado americano. Uma puramente de ações, que é o S&P 500, ETF SPY, e a outra é a ETF SCHD, que é uma carteira de ações pagadoras de dividendos, tá? Para você ver aqui a diferença. E a gente vê que chacoalha menos, porém, não é assim tão menos, tá? Mas chacoalha menos. O desvio padrão é menor. Agora, olha só que legal.
O pior ano do S&P 500, tá? E olha que a gente tem um histórico grande aqui, hein? Ah, eu não peguei a data aqui. Não peguei a data. Mas é grande esse histórico, tá? De vários anos, né? Eu diria que talvez até mais de 10 anos. O pior ano, 18,17%, né? Ou seja, 18% de queda. Enquanto na estratégia com ações pagadoras de dividendos, só 5,5% de queda. Então, algo que você vai aprender na prática, né, quando você implementar isso, você vai ver que a grande diferença de um investidor em ações pagadoras de dividendos e de quem não investe, desculpa, não investe em quem paga dividendo, é na queda. Quando o mercado está muito bom, tudo sobe. A empresa que paga dividendo, ela sobe também, a que não paga, sobe também, é uma farra. Quando a coisa piora, é que as empresas que não pagam dividendos despencam e as que pagam dividendos caem, só caem menos. Então é isso que a gente consegue ver aqui no pior ano, tá? Então é como se a gente deveria pegar o desvio padrão aqui só das quedas ou o desvio padrão só das altas. E aí a gente ia ver esse tipo de diferença aqui nas estratégias, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Menos zigue-zagues, maior chance de ficar para o longo prazo, ou seja, mais fácil você estabelecer meta realista. Já fiz vários vídeos sobre análise de ações na bolsa, então se inscreve aqui no canal, tá? Já fiz vários mesmo, né, até profundos, né, sobre, por exemplo, pagadores de dividendos, né? Quais são os critérios para você selecionar ações pagadoras de dividendos? Tem vídeo meu de mais de 1 hora no canal do YouTube sobre isso. Terceira ação para você ter meta realista, investimento diversificado. Isso aqui é interessante. Um fundo de índice, por exemplo, uma ETF, né? Para quem não gosta de investir ou não tem tempo. Então, Caio, se você está aqui, provavelmente você gosta, você quer aprender e você quer fazer sozinho, o que é muito bom, tá? Mas se você conhecer alguém, ou se por acaso você mudar de ideia, uma alternativa são as ETFs. Você compra um fundo e esse fundo investe em vários ativos. E aí aquela ideia, né, que você consegue, com vários ativos, você consegue ter um retorno consistente ao longo do tempo. Se você for montar sozinho, presta atenção nisso, você tem que ter uma cabeça de ETF, você tem que ter uma cabeça de fundo. Então você não vai comprar 2, 3 ações, você vai comprar talvez 20, 25, talvez 30 ações, porque um fundo, uma ETF, vai comprar esse número de ações. Então você tem que ter esse tipo de diversificação, tá? Tendo isso, você não passa grandes sustos e, importante, passa longe da ruína, você nunca vai à falência, porque quando uma coisa está ruim, a outra está boa, é assim que funciona, né? Quando um setor, veja a pandemia, né, um setor de turismo foi embora, o setor de tecnologia subiu, então você nunca vai falir. E, obviamente, isso ajuda na definição de meta realista. Então, exemplo aqui, a gente tem o S&P 500 versus uma ETF, olha só que interessante, de urânio. O que é isso? Né? O urânio para energia nuclear. Então, ou seja, todas as empresas envolvidas com produção de energia nuclear, com produção de urânio, mineração de urânio. Então, não sei, né, o quanto você sabe, mas essa parte de termoelétrica, ela é fundamental, né? O mundo não vive só com hidrelétrica, muito menos com eólica ou com termoelétrica, desculpa, ou esqueci ai caramba, as barragens, né? Então precisa de termoelétrica. Então parece algo muito interessante, muito bom, né? Ou seja, o S&P 500 é um investimento diversificado. Já esse urânio, ele é um temático, ele não é diversificado. O que a gente tem aqui, né, de resultado? Olha só o resultado. A gente tem que a de urânio caiu 8% ao ano. Quem diria isso lá no passado? Ninguém diria, né? Senão o produto nem teria sido criado. Então a gente vê aqui que o S&P 500, né, saiu lá de 2011, saiu de 10 mil dólares, já estaria valendo 50 mil dólares, enquanto quem investiu nisso, que saiu de 10 mil dólares, teria o quê? Sei lá, 2, 3 mil dólares aqui, tá? Então, ou seja, não dá para ter meta. Se você vai investir temático, fala, olha, agora é a vez das elétricas, agora é a vez da tecnologia, agora é a vez dos bancos, né? Você não vai ter, não tem como você ter meta, né? Fica muito difícil, tá? Quarta ação para você conseguir ter uma meta realista nos seus investimentos é investir em fundo imobiliário. Aí chegou nisso aí. Tem muitos, tá? Então a gente está falando, ó, escritório, shopping, apartamentos, galpões logísticos, né? Tem muita coisa. Por quê? É uma fonte estável de renda mensal, né, para quem investe em fundo imobiliário. Porém, use com moderação. Então, eu estou falando aqui, né, isso aqui é importante, mas fundo imobiliário não é a salvação para quem quer renda estável. É somente um componente da sua carteira.
Ou seja, é uma coisa que vai integrar ali, tá? Não é o principal. Por quê, né? Vou te mostrar aqui, ó, por exemplo, S&P 500 versus RWR, que é uma ETF que pega ali todo o setor de real estate, né, de imóveis, excluindo algumas coisas um pouquinho estranhas lá dos Estados Unidos, tá? Por exemplo, hospitais, né? Tem coisas lá que é diferente, né? O mercado imobiliário lá do que no Brasil. Aqui, vamos dizer, seriam os fundos imobiliários mais parecidos com o Brasil, né? E o que a gente tem, ó? A gente tem que os imóveis, eles chacoalharam mais do que a carteira de ações do S&P 500. A gente tem que o pior ano nos imóveis foi pior do que a carteira de ações. O max drawdown, né, a maior perda foi de 70% ali na pandemia, enquanto nas ações foi de 50%. Olha o que aconteceu aqui na pandemia, ó, em 2020. Enquanto o S&P, né, que é esse azul, caiu aqui só um pouquinho, né, os imóveis despencaram. E é interessante olhar, ó, que os imóveis durante muito tempo, ó, de 2002 até 2008, né, inclusive passando ali, mas vamos pegar antes, ó, antes da crise de 2008, antes da crise subprime, tá? Até aqui, ó, a gente vê que os imóveis passaram muito a bolsa. Ou seja, imagina quem estava investindo em imóvel aqui, ganhando renda mensal e ganhando da bolsa. Isso aqui era coisa maravilhosa. Imagina o quanto de propaganda no YouTube não ia aparecer para você nessa época. Ó, compra fundo imobiliário, compra fundo imobiliário. Aí o que ia acontecer? Você ia entrar no fundo imobiliário aqui, enquanto quem está comprando ação comprou aqui, e aí você ia vir a crise de 2008 e seu patrimônio ia cair para cá, enquanto quem comprou ação ia cair só isso aqui. Né? Ou seja, grande chance de você vender aqui seus imóveis, né? Passar para a bolsa, ou sei lá, ou fazer alguma outra coisa pior e tomar um prejuízo violento. E depois olha só, aconteceu igual. Né? Até a pandemia, os fundos imobiliários renderam mais do que a bolsa. Até que aconteceu esse problema na pandemia e aí despencaram e igualaram. E aí depois, né, ainda estão perdendo. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para você? Não seja iludido pela renda mensal, tá? Isso aqui, da mesma maneira como causa ilusão no brasileiro, vai causar ilusão no americano, vai causar ilusão em qualquer ser humano, tá? Olha só a renda mensal dos fundos imobiliários, que é o vermelho aqui, contra o S&P 500. Nem se compara. A gente está falando de muito, mas muito mais renda anual que os fundos imobiliários entregam, tá? Por que esperar décadas para o IFIX se podemos olhar para o mercado americano? O que eu estou querendo dizer aqui? Talvez você olhe para o mercado brasileiro e você fale, não, o fundo imobiliário no Brasil é melhor, por alguma razão, né? Corrige, a inflação é maior, sei lá, você vai achar alguma explicação, né? Porém, aqui a gente tem dados do mercado americano, a gente pode olhar muitos anos o que acontece, né? Muitos anos o que acontece. Então, considere isso para o Brasil também, né? Seja esperto. Né? Então, provavelmente, o que é isso aqui? Né? O imóvel ele tem uma característica meio termo entre renda fixa e ações. E lembra que eu falei mais cedo, né, que a renda fixa ela é legal, que a gente consegue estabelecer metas muito bacanas, até o momento que pode ser que aquilo não seja pago. E aí a coisa desmorona. Né? Imóvel é parecido. Então, imóvel ele tem um componente de ações, que ele age parecido com ações, mas ele tem um componente que age parecido com a renda fixa, especialmente a renda fixa indexada à inflação. Então, vai ser muito comum a gente ter isso aqui, né? Altas, vamos dizer assim, até mais comportadas do que as ações, e de repente, no momento, pá, a coisa despenca. E depois sobe mais comportado que as ações e pá, dá uma despencada. Isso vai ser natural do mercado imobiliário, tá? Então, use com moderação, né? Mas é importante para você ter uma renda estável, né? É um ativo legal que aqui, né, a entrega da renda aqui é muito grande. Então, se você escolher, né, fundos bons, não for um peso muito grande na sua carteira, isso vai sim te ajudar muito a ter metas bem realistas, bem factíveis, né, para o crescimento do seu patrimônio e para a sua geração de renda mensal, tá? Conclusão, então, lembra que os 4 pontos, né, eu coloquei exatamente a mesma coisa lá do começo, só que agora eu vou colocar completando, né, com os investimentos que a gente viu, com as ações. Então, ao investir em carteira diversificada, você nunca vai perder patrimônio. Maravilha. Investindo em ações pagadoras de dividendos, você vai ter uma renda estável. Então, todo mês você vai receber. Tá? Vai ter mês que é mais, tem mês que é menos, mas todo mês você vai receber algum dividendo. Usando venda de opções, você vai ter renda adicional mensal, que é muito bom. E 4, investindo em imóveis, você vai ter uma carteira robusta que visa preservação de capital e crescimento sustentável. Então, aplicando essas 4 estratégias, vai ser muito mais fácil você estabelecer uma meta bem realista para o seu crescimento de patrimônio e para a sua
geração de renda mensal, tá? Eram essas 4 ações, espero que eu tenha ajudado. Qualquer outra dúvida, manda para mim por e-mail, contato@caiomatias.com. Até lá, abraço.